mas eu tenho meditado sobre algo, né, que tem me confrontado muito, né? Eu sou um cara ativista, né, pragmático, gosto que as coisas aconteçam, né? E os últimos 6 anos no Rio de Janeiro, o Senhor mudou meu coração, mesmo. Sabe qual é? Eu era uma fúria no ministério lá no Sul, fúria no bom sentido, né? Mas era um foguete, né? Destemido, completamente, tipo, avassalador, né? Óbvio, também a realidade lá exigia esse tipo de comportamento, óbvio, né? Entende isso, né? Mas exigia alguns tipos de comportamento, né? De realização de algumas coisas. E o Rio de Janeiro, cara, o Senhor me trouxe aqui e muitas coisas têm sido ministradas ao meu coração, né? E uma delas, na verdade, que eu tenho sido confrontado é que, cara, a verdade é que às vezes nem tudo tem tanto propósito assim. Propósito como quando digo utilidade, tá? Porque quando nós pensamos propósito, né, naturalmente, por causa da nossa ordem de pensamento, nós pensamos qual é o propósito disso. Logo, traduz-se, qual é a utilidade disso, né? E então a mentalidade, propósito, utilidade, tem nos impedido, muitas vezes, de conhecer de verdade aquilo que é bom, aquilo que transcende as utilidades de forma pragmática, rápida. Muitas vezes, a verdadeira utilidade ela está para além daquilo que está o óbvio, daquilo que os olhos podem ver. Nós pensamos propósito, muitas vezes, a vida na lógica carência, suprimento, necessidade, solução, doença, cura, né? Nós pensamos assim, tipo, problema, resolução, né? E às vezes a verdade é que nem tudo é tão assim. Por exemplo, se nós formos pensar de forma pragmática, nós cremos que Deus criou todas as coisas, não é verdade? Né? E ele sendo o autor de toda a vida, e exatamente como cada coisa foi criada, você vai olhando para a natureza, vai olhando para o formato que a vida se constrói, se desdobra, você vai encontrando o DNA de Deus ali. Logo, então, assim, ali a expressão da natureza de Deus em cada uma dessas coisas. Você vai vendo, basta você, às vezes você pode ser até descrente, mas em ver um pôr do sol, dentro de você algo suscita um poder maior do que todos nós. Indiferente até do que alguém possa crer, possa entender quem é, o que é, como ele é. Mas é impossível de ver a perfeição como o mundo, os planetas, a ordem toda criada acontece sem você ser confrontado na incredulidade de você ter que tomar um caminho, de uma posição de Deus existe ou não existe? Talvez, cara, crer que Deus não existe requer mais fé do que crer que Deus existe, pela tamanha quantidade de evidências ao nosso redor que suscitam dentro de nós essa reflexão, essa pergunta: Deus existe ou não existe? Mas Deus tendo criado todas as coisas, logo, isso tudo tendo sido, por exemplo, moldado minuciosamente pelas mãos dele, cada uma das coisas, pensado as frutas, as plantas, o sexo masculino, feminino, como é desdobrado o arroz, o ferro, o ouro, a prata, os diamantes, cada uma das coisas. Se você fosse pensar no lugar de Deus, se fosse colocado para nós aqui, cara, vamos começar a desenvolver a criação. Você tem capacidade agora de mexer e fazer como que cada coisa seja feita para o cumprimento de um propósito, por exemplo. Se o propósito último da vida é a sua utilidade em si, ok? Talvez nós, ao criarmos cada uma das coisas, nós não faríamos como foi feito. Por exemplo, assim, uma babosa, né?
você olha uma babosa lá. Dentro da babosa tem um líquido dentro dela, tem um gel que serve para um monte de coisas. E aí alguém pode dizer, o propósito da babosa é ser uma planta que cura, que faz isso. Ou, por exemplo, você pode olhar, vamos supor, para o arroz. Cara, o propósito do arroz é alimentar. Ou o ferro forjar e fazer coisas firmes. Mas você já parou para pensar como é que é o formato da babosa? Ele é um caule, assim, que você tem um trabalho para poder extrair a babosa de dentro. Por que Deus não fez aquilo ali já em saquinhos, quadradinhos, para facilitar? Se o propósito último era a extração daquele material ali dentro, por que ele não fez daquele jeito? Por exemplo, o arroz, gente. Você já viu o tamanho da tecnologia que é para poder extrair uma quantidade grande de arroz, para você não comer um arroz cheio de casca ao redor, para comer esse arroz branquinho que vocês comem? A quantidade de coisa ele vem, cada grãozinho vem encapsulado por uma casca. Não seria mais fácil, cara, Deus ter criado os grãozinhos de um jeito com que você só sacudisse ali, cai o grão e você já leva e vai para comer? Ou o ferro, por exemplo, cara, o ferro é um negócio absurdo. Por isso que demorou tanto tempo para nós chegarmos na era do ferro. Não só por causa da extração, mas também pela forma com que o ferro precisa ser trabalhado ao fogo para que possa haver o ferro que a gente tem entendimento, os metais, sejam eles qual for. Ele fica em pouquinhos, em pedaços de rocha que a pessoa precisa quebrar, achar, peneirar, virar um pó aquilo ali, aí eles precisam depois aquecer até que saia de fato o ferro. Se o propósito último do ferro é necessariamente a sua utilidade pelo qual nós damos a ele agora, por que Deus não fez o ferro em quadradinhos prontos já pra gente poder usar essas coisas todas? E eu poderia gastar aqui a próxima meia hora fazendo uma análise como toda a natureza está tentando nos comunicar algo que vai na contramão daquilo que nós estamos determinando sobre propósito da vida. Existe uma ofensa, na minha opinião, de Deus na inutilidade do belo. O belo, muitas vezes, ele ofende todo o nosso pragmatismo humano, muitas vezes escravo, que só pensa na ordem funcionalidade. E muitas vezes a explicação que eu tenho do propósito disso tudo aí é só porque fica mais bonito. É só porque, cara, Deus é belo mesmo e as coisas elas precisam revelar a beleza de Deus para muito antes da própria utilidade que aquilo ali de alguma forma vai ser usada. E se você der um passo atrás nisso tudo, na criação, por exemplo, do homem, pensa, Deus é tudo, não é verdade? Deus não estava sozinho no início da sua criação, quando criou todas as coisas. Deus, em sua essência, é uma família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo então, Deus, na sua essência, sendo amor, eles se amavam mutuamente e eles eram completamente suficientes uns nos outros. Pensa, cara. Quando nós pensamos de qual é o propósito da vida humana, normalmente nós pensamos qual é o meu propósito, qual é a minha vocação. Nós estamos falando diretamente a utilidade, projeto, realização que nós queremos fazer. E agora nós tivemos a capacidade de estender isso plenamente em Deus. Eu não estou pregando contra a todas as questões de que certamente há missões específicas úteis que nós fazemos, sem dúvida nenhuma. Mas pensa, Deus não precisava de mim, nem de você, de ninguém aqui, ao criar todas as coisas. Quando ele não criou por uma carência. Não estava faltando nada nele, estava plenamente preenchido. Logo, ele não me criou por carência, ele não criou você por carência, ele não criou porque precisava alguém para dar ordens, para realizar algum tipo de projeto feito ou algo. Até porque, se fosse pensar que Deus precisava de nós para realizar qualquer coisa que nós colocamos que ele precisa, nós seríamos talvez um dos piores executores daquilo que ele gostaria que fizesse. Seria melhor que ele pedisse aos anjos, que simplesmente nem escolhem, só fazem. Mas Deus, em seu amor, decidiu nos criar.
E nos fez desse jeito. Que um homem se atrai por uma mulher por um homem. Por exemplo, esse raciocínio que eu estou falando, óbvio, né? Eu não estou querendo ser extremista nele, até porque eu não creio que a vida é 1 ou 0, uma coisa ou outra. Não estou dizendo, então tudo é inútil mesmo, tá ligado? É só beleza. Não, não é isso, não. Mas eu tenho um cachorro que se chama Max. E, cara, no meu pragmatismo, eu queria tudo menos tê-lo. Por quê? Porque dentro do meu pragmatismo pessoal, de realização, de funcionalidade, de capacidade de fazer, de estação de vida, cabia tudo, menos um cachorro. E eu vou te ser bem honesto, o meu cachorro, ele é completamente inútil. E ele não é só inútil, ele é pior do que inútil, porque inútil seria mais fácil de lidar com algo inútil. Ele não é só inútil, ele, na verdade, ele é um problema. Porque ele faz cocô, ele faz xixi, ele sobe no meu sofá, entendeu? Ele apronta. Ele apronta, cara. Só que, cara, aquele cachorro ali se afeiçoou a mim de uma maneira tão sobrenatural, porque não sou nem eu que dou a comida para ele, nem eu que levo ele para fazer xixi. E esse cachorro se vinculou a mim, que não dou comida, não levo para fazer xixi e nem o queria. E onde eu vou, esse ser vai atrás de mim como se eu fosse o ser mais importante para ele de todo o universo. Inútil. Sem propósito algum. É uma ofensa branca, caramelizada, de mais ou menos 60 centímetros na minha casa. Que tem poder de extrair dentro de mim coisas que eu nem imaginava. Eu tenho vontade de ter um cachorro. Que faz-me pensar assim, cara, nem tudo precisa ter tanta utilidade assim. A verdade, gente, é que a nossa lógica pragmática, do pragmatismo funcional, está nos impedindo muitas vezes de conhecer o verdadeiro propósito da vida, que transcende muito mais as funcionalidades. Por exemplo, eu estava meditando, cara, naqueles primeiros amigos da terra infância, cara, que... Cara, eles eram completamente inúteis para nós, por exemplo. Tanto faz, cara, se ele era rico ou pobre, se ele era gordo ou magro, vesgo, alto, baixo, se ele sabia fazer tal coisa ou o quê, e qual profissão ele ia seguir ou não, e se ele ia ser um cara bom ou mal lá na frente. A única coisa que a gente pensava era, cara, que aquele cara ali, aquele outro ser da mesma idade que eu era meu amigo. E eu queria passar horas com ele. Até que fosse fazendo nada. Ou quando você, por exemplo, tem um bebê, um neném, 70% do tempo de uma nova criança, cara, até que ela trilhe muitos caminhos, é completamente inútil a você, e não só inútil, como atrapalha todos os âmbitos possíveis da nossa vida. Mas é impossível você dizer que se você tiver parado de fato para recebê-lo como seu filho e carregar no seu colo, algo muito estranho não vai acontecer nos lugares mais profundos de quem você é. Há uma ofensa da beleza que Deus colocou em toda a criação que ofende a nossa escravidão, que nos faz perceber que o amor, ele transcende e muito só as utilidades que nos interessam. Se você for bem honesto mesmo e falar sobre o propósito da vida, sem nenhum tipo de vaidade ou talvez orgulho religioso de ter que dar uma resposta muito certeira, como a Mônica me perguntou esses dias, tipo, por que tal povo ou coisa assim, ó, eu respondi para ela, não sei. Talvez outro momento eu teria um monte de respostas mais profundas para ela.
Mas a verdade é que às vezes talvez eu tenho escolhido menos saber para que eu possa de fato conhecer aquilo que às vezes eu não estou conseguindo explicar de maneira nenhuma. Porque se você for parar para pensar um pouco sobre o propósito da vida, a verdade é que a vida ela parece uma plena loucura. Nós não sabemos de onde nós viemos, nós não temos tanta certeza para onde nós estamos indo. Tem um texto que fala um pouco sobre isso, mas ele nem se detém tanto em falar sobre essas coisas, mas ele gasta praticamente todo o seu tempo falando das relações. De tal forma com que Eclesiastes vai dizer que a vida, se for parada para ser refletida sobre ela, ela é uma plena loucura. Mas, Eclesiastes 4, mas que nós encontramos todo o sentido dela nas relações. Beleza. É belo. E às vezes o nosso pragmatismo religioso, nosso pragmatismo existencial, nosso pragmatismo de sobrevivência está nos fazendo não ter tempo, paciência, sensibilidade, para que ao olhar nós possamos ver e conhecer de fato aquilo que dá sentido para a vida. Às vezes, por causa do nosso pragmatismo, nós temos agenda para uns e não temos agenda para outros. Às vezes, por causa do nosso pragmatismo, nós simplesmente nem paramos mais, por exemplo, para poder conhecer a própria pessoa do amor numa das relações mais profundas que nós podemos ter, que é a relação com o nosso filho, ou com a nossa esposa, com o nosso marido, ou talvez até aqui com o nosso irmão. Porque muitos irmãos talvez nem vão ser tão úteis para nós, ou talvez vão ser piores até que o Max, porque o Max você bota numa coleira, tranca numa sala e manda ele ficar lá. Mas tem irmãos que não obedecem você de jeito nenhum e só geram um problema, tá ligado? Mas Deus escolheu ser conhecido através dessa forma, de maneira com que, ao você se relacionar talvez com alguém que é completamente inútil para você, naquilo que tange os seus interesses, você possa compreender o que de fato é amar alguém que não vai te oferecer nada. Só problema. E o nosso pragmatismo está nos impedindo de dedicar tempo para isso. De parar um pouco e olhar. De parar para escutar aquilo que talvez a gente nem queria escutar e já sabe onde é que vai chegar no fim. O nosso pragmatismo religioso, existencial, de sobrevivência, é o que faz um homem que muitas vezes cai as coisas muito depois das mulheres, substituir uma esposa que trilhou a vida toda com ele por uma novinha, porque ele tem dinheiro e capacidade e ela vai solucionar todos os problemas dele agora. E aquela sua esposa só tem glória, mas pouca solução daquilo que você gostaria que solucionasse mesmo como homem. É o belo. As cicatrizes, as histórias, as estrias, os medos, aquilo que foi trilhado, a beleza da vida para além daquilo que é naturalmente óbvio. É o belo. Tem uma pergunta que tem me assolado por toda o meu processo de jornada, principalmente o meu processo de jornada de conversão, que é a pergunta desse livro, de um dos capítulos desse livro, que é, cara, se você morresse hoje, seja bem honesto, você viveu o verdadeiro propósito da vida? Você o conheceu? A verdade é que eu faço essa pergunta há quase 17 anos. Para mim mesmo. E por muitas vezes respondi de todas as formas possíveis. E muitas vezes, em todas as relações e lugares no qual eu fazia essa pergunta, vem cá, Wesley, se você morrer hoje, você poderia afirmar, você viveu
o verdadeiro propósito e sentido da vida? Salvo o propósito e sentido, duas coisas que são juntas, mas diferentes. Sendo o propósito o porquê, é óbvio, e sentido a orientação, direção. Muitas vezes nós até estamos compreendendo um certo nível do porquê, mas nós estamos na orientação completamente errada. Porque é o nosso próprio umbigo, nós mesmos. Ou talvez outras vezes a gente está até na orientação certa. São as pessoas ao nosso redor, de mim para com os outros, mas não temos a menor noção do propósito. E aí abusamos dessas relações. Mas a verdade é que boa parte das vezes que eu faço essa pergunta para alguém, há sempre alguém que a fala, o som da fala é mais rápido do que a velocidade dos lábios em dizer: eu não posso morrer hoje, eu ainda tenho muito ao que realizar nessa vida. E muitos falam isso porque entenderam propósito, realização, propósito, projeto. Só que a verdade é que quando nós pensamos a respeito do verdadeiro propósito da vida, ele transcende muito mais do que qualquer tipo de projeto, realização. Deus é Deus e ele sendo Deus não precisa de nós. E ele não nos incluiu por necessidade, mas por causa do seu amor. Assim como um pai chama um filho para aprender a lavar a louça. Botar um filho de 10 anos, como eu coloco a minha filha de 10 anos, para lavar a louça, gera para mim tudo, menos solução. Por quê? Porque a louça vai terminar suja, oleosa e talvez muitos pratos vão ser quebrados durante o processo. Mas é a graça de fazer junto. É o pretexto para um encontro, para conversa, para reflexão. E às vezes a gente, no nosso pragmatismo religioso, estamos correndo atrás de uma resposta, de um tal propósito, projeto, missão, execução, que talvez Deus não esteja tão interessado assim em dizer para nós, porque Ele não está tão preocupado, talvez, com o que você vai fazer e muito mais em quem você é e com quem você está. Porque descobrindo onde, o quem, o que e o como aparece simplesmente. Talvez as coisas, os projetos, os planos, eles sejam muito mais um pretexto de Deus para fazer com que 2, 3, 4, 5 irmãos se encontrem ao redor de uma mesa para que, tendo feito isso para realizar um projeto, eles possam então conhecer de fato um ao outro e pertencer um ao outro. A verdade é que o verdadeiro propósito da vida, Deus é amor, gente. E sendo amor, não é uma pessoa só, é uma família. E sendo uma família, decidiu nos gerar por causa de um transbordar do seu amor em nós. E quando nos criou, a palavra que é falada Adão, que nós falamos portuguesado Adão, ela significa um monte de barro. Essa é a palavra Adam no hebraico. Você pensa, quando você pega barro, dá para eu chegar para você e falar assim, ó, vem cá, Lala, você tem condição de trazer para mim, lá de São Conrado, um barro? Você ia falar o que para mim? Não. Você ia falar, cara, será que você ia dizer não? Ou será que você ia perguntar, como assim um barro? Um barro. Você já viu alguém, por acaso, falando para um outro alguém, falando assim, por favor, me envia um barro? Ou, imagina assim, ó, muito parecido. Ei, Rávila, traz um arroz para mim. Aí o que ela traria para mim? Se ela obedecesse fielmente a minha frase. E como é que ela ia chegar com esse arroz? Pronto. Beleza, mas daí ela vem como? Mostra pra mim como é que ela ia chegar pronto. Pronto no quê? Numa travessa. Beleza, e o que ia ter dentro da travessa? O arroz.
Mas como que ele ia estar lá? Prontinho pra comer. Tem certeza que lá não ia ter só um grão? Não. Por quê? Um grão não satisfaz. Você sabe por quê, gente? Porque arroz não se pensa solitário. Quando você fala a palavra Adam, no hebraico, ela não é uma palavra no singular. Assim como quando Deus se refere a Ele mesmo, Ele diz façamos. A primeira vez que Deus se refere a Ele mesmo, Ele não está falando uma palavra no singular. Porque Deus, na sua essência, na sua unicidade, não é uma pessoa só. Uma coisa só. Isha. Por isso que ele diz, por isso ele é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Percebe? Acabou a tradução? Glória a Deus. É porque eu devo ter pegado, né? Entende, gente? Então Deus, quando nos cria, sendo amor, Ele não estava nos criando para uma execução, gente. Por mais que haja execução durante todo esse processo, vai haver projeto, vai haver missão, vão haver coisas a serem realizadas. Só que essas coisas que serão realizadas, elas são um pretexto que vão nos colocar no contexto onde o verdadeiro propósito será realizado. Vocês estão comigo? Amém. Lá em Gênesis 1:26 diz assim: então Deus disse, façamos Adão para que a sua imagem seja conforme a sua semelhança. A palavra imagem, ela significa aquilo que se vê no hebraico, que é tselem. A palavra semelhança é a palavra damuf, que significa natureza. Então, se nós formos pensar essa frase, é Deus, a pessoa plural, cria uma outra pessoa plural, humanidade, homem e mulher, para que aquilo que se vê seja plena expressão da natureza que eles carregam. Deus é amor, não é? Estão comigo, gente? Sim. Glória a Deus. Deus é amor. A natureza que Deus plantou no homem é o quê, gente? Amor. Deus criou o homem para quê, gente? Para quê, gente? Selém, imagem, beleza. Para que aquilo que é visto seja a plena expressão do amor. Nós fomos criados para amar e sermos amados. E isso é conhecido aonde? Nas relações. E muitas vezes, para conhecer o amor, nós vamos precisar transcender o pragmatismo das nossas realizações. Porque senão nós vamos conhecer o amor
parcialmente. E às vezes muitos de nós estamos acreditando que propósito é projeto e estamos nos tornando os melhores realizadores de projeto. E em nome de realizar o projeto, estamos abrindo mão das relações que seria o verdadeiro propósito do projeto. Você já ouviu uma afirmação que é bem comum? Deus não une pessoas, une propósito. Satanás é craque em fazer esse tipo de afirmação. Porque Satanás não fala mentira. O que ele fala não é plena expressão da verdade. E nem tudo que não é uma mentira é necessariamente a plena expressão da verdade. Logo, Deus não une pessoas, une propósitos. Só esqueceram de contar o resto da frase. Que o único propósito de Deus é unir todas as pessoas debaixo de um só propósito. E aí, sabe o que nós estamos fazendo? Quando a gente entende que Deus não une pessoas, une propósitos. Essa frase é uma frase interesseira. Que ela está dizendo assim, ó, agora juntou as forças, achou as habilidades. Então tem tudo para eu realizar o que eu queria. Então se você não tivesse o que me interessa, eu nunca ia olhar para você. Não estou gritando com vocês. Estou gritando com o mundo, cara. Porque isso é de enlouquecer. Porque nós estamos abandonando as nossas famílias, as pessoas que importam de verdade, aqueles que Deus colocou perto de nós, por causa do nosso pragmatismo de tentar nos salvar do fracasso, para realizar um projeto que nós dizemos que é em nome de Deus. Enquanto Ele colocou tudo isso para que nós pudéssemos só, ao olhar, ver quem Ele é. Porque a verdade é que o propósito da vida, ele pode ser vivido desde a mais tenra infância até uma pessoa mais velha, desde o mais iletrado até o mais culto, desde o monge até o mais alto pastor. Basta se arrepender dessa escravidão infernal e parar para conhecer. E aí eu não estou falando agora assim, não, gente, então vamos aqui acender um baseado, sentar na rede, tomar um chimarrão e passar o dia se conhecendo. Não é disso não, gente. Tendo entendido que esse é o propósito, agora podemos começar a realizar as coisas. Mas sem entendê-las, as coisas só vão se tornar os piores deuses que nós temos. E só o Satanás poderia ter uma ideia tão brilhante. Uma coisa que é muito importante a gente entender, gente. Tá com brabeza comigo. Tava meio zoada. Uma coisa que é muito importante compreender, gente. Vocês estão comigo? Entenderam que eu não estou gritando com vocês, né? Nunca foi sobre uma resposta certa, mas sobre conhecer e ser conhecido por aquele que é bom. E sendo bem honesto, gente, sem clara revelação e honesto reconhecimento da nossa real condição, da gente entender às vezes, cara, talvez eu gastei a vida correndo atrás de outra coisa. Tá tudo bem, gente. Não haverá graça de Deus para transformação genuína. Mateus 7 diz assim, muitos me dirão, Senhor, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Eu vou ler aqui para vocês. Ia falar de cabeça. Mateus 7. 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor,
Nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, ou em nome do ou em seu nome não fizemos muitos milagres? Então direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se, vocês que praticam o mal. Às vezes a gente entende praticar o mal naquilo que é óbvio de praticar o mal. Mas praticar o mal, muitas vezes, pode ser simplesmente quando você não está fazendo aquilo que é bom. E nem sempre aquilo que é de bem, necessariamente é o que é bom. Porque muitas vezes há momentos que, para fazer aquilo que é bom, você vai precisar abrir mão de fazer algo que seria de bem. Como, por exemplo, eu já estive diante de um mendigo, que é naturalmente meu dar uma oferta, ou às vezes contribuir com alguma comida, e, cara, o Senhor claramente colocou no meu coração que seria bom que eu não fizesse aquilo que para mim seria bem. Porque muitas vezes você deixar o seu filho no quadro de castigo não é bem, mas é bom para ele aprender. Entende? E a verdade, gente, é que haverá pouca importância o que você considera sobre a sua vida. Ou seja, sendo bem honesto, eu poderia até afirmar que, cara, se eu morresse hoje, eu poderia afirmar que vivi o verdadeiro sentido da vida. Eu creio que até aqui tenho vivido naquilo que, de alguma forma, Deus me deu revelação. Mas, talvez, pouco vai importar a minha opinião. Pouco vai importar os meus feitos. Ou o quanto de vida eu impactei dos outros, até que seja isso muito poderoso. Talvez a única coisa que vai importar mesmo, que vai contar a respeito do propósito da vida, é: você foi conhecido por Jesus? De fato. Você realmente foi conhecido? Quem é conhecido por Ele, inevitavelmente o conhece e o revela. Mas nem todo que tenta conhecer Ele e revelar Ele é necessariamente conhecido por Ele. E isso é tão poderoso que a palavra conhecer, ali, usado na Bíblia, ela é uma palavra usada para a relação sexual entre o noivo e a noiva na noite de núpcias. De maneira com que ser conhecido por Jesus é ser fecundado nos lugares mais profundos do nosso ser, e isso só acontece a partir de profundo relacionamento. Não tem como acontecer isso só vindo num culto. Pode começar a partir daí. Mas precisa estender para dentro do seu quarto, dentro da sua pessoalidade. Agora, é impossível que você tenha sido conhecido por Ele e não começar a ter novos desejos diferentes do que você tinha antes. Porque uma das evidências de ter sido conhecido por Ele é a mesma evidência que acontece numa mulher grávida, começa a ter desejos estranhos. Em ter desejos estranhos, ao executar esses desejos, você encarna na sua própria pele, logo você o conhece, encarnado em você. Assim como Jesus, Deus ao criar a humanidade, diz: sejam férteis e multipliquem. Seja bem honesto. O que acontece lá com o homem e com a mulher na hora que eles obedecem esse chamado de serem férteis e multiplicarem? Muitos aqui já me ouviram falar disso. O que acontece? Eles geram o quê? Geram o quê? Filhos. Se eles geram filhos, o que eles se tornam na própria pele deles? Pais. Deus é o quê, gente? Pai. Então, no momento que você obedece o que Deus está te chamando a fazer, a partir dessa nova vontade que nasce por ter sido conhecido dentro dele, conhecido por ele dentro de você, vai te levar a conhecer quem? Uma face de quem Deus é. E isso é tão louco, criativo, que é para tudo na vida. Assim como você pode conhecer Deus como um advogado, Deus como um professor, Deus como um limpador de banheiro, Deus como um arquiteto, Deus como um fretista, Deus como
um irmão, Deus como um filho, Deus como um marido, Deus como uma esposa. Em todas as dimensões, se você parar para realmente ouvir e obedecer à nova natureza que foi plantada em você. Mas a verdade é que é impossível conhecer sem antes ter havido genuíno arrependimento e entrega total. Ele não vai abusar de ninguém. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Então não me interessa, ou não interessa para Deus, ou não vai interessar o quanto você sabe da Bíblia, ou o quanto coisas boas você fez nessa terra. O que vai interessar mesmo é, você foi conhecida por Jesus? E tendo sido conhecido, você conheceu Ele e tornou Ele conhecido? Assim como é impossível conhecê-lo e torná-lo conhecido fora das relações de aliança eterna. Vai ser impossível, gente. Então, uma coisa que a gente precisa se despir aqui, e eu acho que o Senhor está querendo nos levar para esse lugar, é sairmos desse pragmatismo religioso e das respostas certas, porque eu acredito que todo mundo aqui até faz muitas coisas de bom, ou até saberia exatamente responder todas essas respostas da ponta da língua. Talvez nem falam tanto palavrão, nem faz coisas tão erradas, sabe? Mas não é sobre isso, cara. Saber as respostas certas não vai fazer você ter vivido e conhecido o verdadeiro propósito e sentido da vida. O que vai fazer você ser conhecido, eu preciso continuamente estabelecer uma aliança de relacionamento celestial. Primeiro com o Pai, com o Filho, com o Espírito, tendo feito com eles, com os meus irmãos. Se você morresse hoje, poderia afirmar que você viveu? Será que hoje você viveu? Ontem você tem vivido? Não é para mim que você precisa responder. Até a pessoa mais iletrada e mais formada, todos os dois podem viver. Basta parar para ser conhecido, conhecer e revelar. Salvo conhecer, não informação, mas relação profunda. Lá no fundo. Aleluia. Glória a Deus.